Reconhecermos o nosso estado de pecado. Sim, que mesmo quando não vivemos em pecado, somos pecadores. Ter esse espírito quebrantado e humilde é fundamental para vencermos os sofrimentos. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Salmo 69. Gente, que salmo, hein? Salmo maravilhoso. Vamos lá, Salmo 69. Ó Deus, salva-me, pois as águas sobem até o meu pescoço. Essa é a figura que a gente vai lembrar aqui. O sofrimento de Davi é tão grande, ele está orando há tempos, o sofrimento dele já é contínuo. Dá a ideia de que o sofrimento está subindo, como se fosse água. E já está no final, ele acho que não tem mais jeito. O nível de angústia dele está... Falta só isso aqui para acabar com a vida dele. E aí Davi diz assim, ó, verso 4. Aqueles que me odeiam sem motivo são mais dos que os cabelos da minha cabeça. E o sofrimento aqui de Davi, pelo jeito, é isso, é uma perseguição atroz que ele está sofrendo. E aí ele fala, é sem motivo. Ou seja, eu não estou em pecado, eu não fiz o que é mal. Isso ele diz no verso 4. São poderosos que procuram destruir-me e os que me atacam com mentiras. Ou seja, não é verdade o que eles estão falando. Por isso, tenho de restituir o que não extorqui. Tá vendo? Eu tenho que devolver o que eu não roubei. Verso 15, 5. Ó Deus, tu conheces bem minha insensatez e minhas culpas não te são ocultas. Que coisa! Primeiro ele diz, olha, eles estão me perseguindo sem motivo. Mas depois ele fala, mas o Senhor sabe que eu tenho culpa. O que provavelmente Davi está dizendo aqui é o seguinte, Davi não estava vivendo em pecado. Ele não havia agido de maneira injusta com aqueles homens para receber o que ele estava recebendo. Então provavelmente o que Davi está dizendo é, eu não estou em pecado, mas a gente tem pecado. Mesmo vivendo de maneira íntegra, nós somos falhos. Se é isso que Davi está dizendo, e eu acredito que é, Agostinho disse algo parecido ao falar sobre a invasão dos bárbaros a Roma. Porque cristãos também foram punidos. E aí surgia a pergunta, por que cristãos, mulheres de cristãos foram violadas e por aí vai? E diante de todo esse cenário de catástrofe terrível, Agostinho diz assim, ele dá alguns argumentos e depois ele fala, mas quem pode dizer que não tem erro? Quem pode dizer que Deus não pode nos disciplinar? Qual de nós não tem pecado? Qual de nós? Gente, essa perspectiva de que a gente é falho. Pense, por exemplo, em Paulo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele diz isso no final da sua vida, dos quais eu sou. Essa perspectiva de pecado, de que a gente é falho, é fundamental. Você nota que em toda a Escritura, quando Deus vem e intervém na história do povo, quando Deus vem e age miraculosamente, sempre antes disso tem um povo quebrantado. Pano de saco e cinzas. Lembra? Jonas prega, o povo faz isso, lá em Nínive. Israel, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter, tá vendo? Humilhar primeiro. Então, essa constatação de pecado, de que nós somos pecadores, é fundamental para vencermos os sofrimentos. Fundamental. Quando meu filho nasceu com um caroço na cabeça, eu não estava em pecado, não estava roubando ninguém, batendo na minha esposa. Não, mas eu podia dizer que não tinha pecado. Por exemplo, arrogância. Que às vezes a gente nem nota. Que somente por meio do sofrimento que a gente começa a perceber que Deus começa a nos quebrantar. Então, eu não estava ali deliberadamente em pecado, mas a gente tem falhas. A gente tem coisas que Deus precisa tratar em nós. Jó estava em pecado? Não. Então por que ele se arrepende? No final ele está lá, primeiro porque também ele falou umas besteiras no meio do caminho, né? Mas o texto de início, Jó, diz o texto assim, que Jó não pecou com a boca no começo. Depois ele fala algumas coisas ali meio atravessadas, né? Ah, maldito dia que eu nasci. Mas enfim. Ele vai e no final ele se arrepende. Deus no começo dá o testemunho de que ele foi fiel e não pecou com a boca depois de ter perdido tudo, mas no final ele se arrepende. Então mesmo Jó, que não vivia em pecado, se arrependeu, mostrando assim que ele tinha uma consciência de pecado. Foi C.S. Lewis que disse isso. Quando a gente se relaciona com Deus sem essa consciência de pecado, a gente fica sempre emburradinho com Deus. Sempre achando que Deus está agindo de maneira errada, Deus está sendo muito cruel conosco. Então isso é muito fundamental.
Outro momento da minha vida difícil, algumas vezes já aqui na internet, e gente me perseguindo tudo que é jeito. Eu lembro de uma vez, que foi inclusive foi através desse post que eu fui processado e ganhamos, né? Eu e meus queridíssimos advogados aí, mais especificamente o Felipe. Gente, puxa, era uma mensagem por segundo. Uma mensagem por segundo, me ameaçando, me xingando, falando coisas horríveis sobre minha esposa, minha família, meus filhos, enfim. Então teve dias difíceis assim já tive dias bem difíceis. E aí eu olhava e falava, Senhor, eu estou em pecado? Eu não sei, do conhecimento que o Senhor me deu, eu não tenho noção de nada aqui. Mas mesmo assim eu sabia que Deus usa isso para nos quebrantar. Que a gente tem pecado, que a gente está sempre sendo quebrantado por Deus. Eu, caí, quebrei a clavícula. Tô melhor, hein, gente? Vocês estão vendo? Tô melhor, mas ainda não tô 100% ainda. Mas enfim, quando eu caí de cabeça, assim, lá de cabeça eu pensei, gente, não acredito que isso está acontecendo comigo. E o que eu pensei logo de cara eu falei, Senhor, usa esse sofrimento para me quebrantar. Usa, eu sei, para que os meus pecados sejam tratados. Porque não adianta, se até Jesus que não tinha pecado aprendeu pelas coisas que sofreu, quanto mais nós. Então a primeira coisa, diante do sofrimento, que a gente tem que fazer é se humilhar. Mas é impressionante, já falei isso aqui tantas vezes, vou falar pela milésima. É impressionante quando as pessoas, os crentes hoje, ouvem tanto esse evangelhozinho mamão com açúcar, que eles são maravilhosos. Nada sobre culpa, sobre pecado, que quando eles enfrentam um sofrimento, de cara eles falam, sou Jó. Estou sofrendo por conta da minha fidelidade. Não, às vezes é porque você está em pecado mesmo. E mesmo quando não está em pecado, é Deus também tratando nossos pecados. Porque se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. Então, essa atitude de humildade, primeiro, ela é fundamental para que você se mantenha de pé, porque você não fica lá dizendo, eu não mereço isso aqui porque eu sou tão maravilhoso, eu não mereço isso aqui. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, é essa humilhação que faz com que Deus se incline a nós. Eu habito no alto e sublime trono, mas eu também habito com o contrito e quebrantado de coração. Isso é fundamental. Que você tenha um coração quebrantado. Que você já vá logo se humilhando. Eu amo citar a história da mulher Cirofenícia, lembra? Ela fala, Senhor, ela é uma mulher gentia. Ela fala com Jesus, cura minha filha. Jesus diz, não vou tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Os filhos eram os judeus, os cachorrinhos os gentios. Ela retruca como? Que isso, Deus não faz acepção de pessoas. Não, pelo contrário. Ela diz, Senhor, os cachorrinhos que sou eu, ela se assume como um cachorro? Os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos filhos. É diferente, eu sei, do que boa parte da pregação de muitos pastores de hoje. Você tem direito, você é isso, aquilo, outro. Ela fala, não, eu como a sobra, eu como a baba que caía aí dos filhos, não tem problema. Mas faz alguma coisa na minha vida? É isso que atrai Deus. É esse coração quebrantado. É esse coração quebrantado, humilde, humilhado, que atrai Deus. Vamos exercitá-lo agora? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que a mão bondosa do Senhor nos guie a cada dia e em mais este dia. Livra-nos do mal, fortalece-nos, enche-nos, ó Pai, de um coração quebrantado, humilde diante do Senhor, por meio da tua palavra e do teu Espírito Santo. Por meio da tua santa e bendita palavra, possamos ser quebrantados a cada dia, nos humilharmos diante do Senhor e que possamos ver a tua mão poderosa agindo nas nossas vidas. Nós oramos, Pai, mais uma vez, mais um dia, abençoa o nosso dia, guarda a nossa vida. Aqueles que estão me ouvindo agora, que estão com medo, ansiosos, deprimidos, que o Senhor possa fortalecê-los, alegrá-los, porque o fruto do Espírito é alegria, que a alegria que vem do Senhor possa fortalecer o seu povo hoje. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, gente.